Olá, bem-vindos de volta, caros amigos aqui do canal. Agora eu finalmente tô melhor, porque eu tava com uma tosse feia, eu tive que tomar um antibiótico, mas agora eu já tô bem, eu tô legal, eu tô de boa. E nós vamos continuar a saga da Heresia do Horus. Estamos hoje no livro 7, Legion. E eu sei que muitos de vocês estavam esperando, porque finalmente nós vamos começar a melhor das legiões, a Alpha Legion, a Legião Fantasma, a Legião da Infiltração, do Subterfúgio e da Espionagem. É uns joguinhos aqui de James Bond, tipo um se infiltra no outro, mas na verdade ele também era um agente, mas na verdade ele era um agente duplo. Vai ter umas coisas legais que acontecem nesse livro, e eu tenho que falar porque aqui no canal nós trabalhamos com verdades. Eu não entendi, bolhofa. Eu desisto, não consigo, não, tô brincando. Mas eu tive que rever 2, 3 vezes para conseguir captar alguma coisa aqui, porque os livros da Alpha Legion é difícil de tu entender. E no caso esse aqui, eu acredito que ele tem algumas verdades, algumas mentiras e algumas meia-verdades. E com isso, nós vamos tentar entender um pouquinho do livro. E o chato é que o livro, ele tem vários personagenzinhos secundários, que no fim a maioria deles morre. Então eu não vou me apegar muito nas historiazinhas secundárias. E nós vamos ficar aqui no que interessa, que é os malditos super soldados com 2 corações e meia tonelada de puro músculo e armadura, pronto para trazer a verdade imperial para os inimigos da humanidade. Então nós vamos focar mais na Alpha Legion em si e nos shenanigans delas, do que realmente nas historinhas secundárias dos outros personagens, que não é nem perto tão legal quanto a nossa Alpha Legion. Muito bem, meu caro Alfarius, se sente e prepare-se para começar. Primeiro, o livro se passa no planeta de Nurf. Não existe nenhum relato, eu não achei em nenhum mapa um planeta com esse nome. Provavelmente a Alpha Legion meio que desapareceu com o planeta ou mudou o nome para ninguém saber do que eles fizeram, como eles atuam, porque a Alpha Legion tem disso. Depois que eles fazem alguma coisa, eles gostam de apagar qualquer ponta solta. E por que não mudar o nome do mundo para ninguém saber aonde exatamente como eles atuaram e as táticas delas? Então, parabéns, Alpha Legion, mais uma vez demonstrando ser excepcionalmente efetiva em guardar segredos. E afinal, o que esse mundo é interessante, Lorde? Por que ele muda dos outros? Ele é... Boa pergunta, parece até que foi eu que fez. Esse mundo é interessante porque ele é um mundo que é um fragmento da humanidade. As pessoas que vivem nesse mundo já foram parte dos Federação, que não era Império, era uma Federação, da Federação Humana de antigamente. E como o plano do nosso grande Big E, o nosso imperador, é juntar a humanidade de volta em uma única bandeira, é imperativo que esse planeta voltasse à união da humanidade sobre o nosso imperador. E aqui então foi tentado diplomacia e a diplomacia falhou, então partiu para violência, que a melhor jeito de diplomacia é a guerra. A guerra nada mais é do que diplomacia por outros meios. E infelizmente, para as forças imperiais, as pessoas, não vou dizer bem ser humano, eles eram humanos há muito tempo atrás, mas hoje eles se afastaram um pouquinho da humanidade. O povo desse planeta, os Zakev Nurf no caso o nome do planeta, então o nome deles é Kev. É uns termos difíceis de falar, por isso também que esse livro é um pouco chatinho de ler, porque os nomes se confundem, tem uns nomes bem complexos. Mas o Zekev Nurf, vou chamar eles de Zekev. Kev acho que é mais interessante, o Zekalvo. O Zekalvo que
Eles eram uma população que se afastou da humanidade, em parte por mutações, em parte porque eles estavam mexendo com algo não natural. Eles têm um artefato nesse planeta, mas a gente não sabe disso ainda aqui no começo, extremamente perigoso e de uma certa natureza caótica, e isso modificou a população desse planeta e deixou eles bem distantes da verdadeira humanidade. E esses povos, os Ecalvon aqui, o que aconteceu com eles? Eles tinham armas extremamente rudimentares, armas de pólvora negra que tu tem que recarregar tiro por tiro, armas simples, armas de repetição básica, tipo umas metralhadoras da Primeira Guerra Mundial, assim seria. E mesmo utilizando essas armas antiquadas, a maioria dos soldados delas utilizavam espadas de 2 mãos, que era meio que um sabre longo. Então, cara, o exército imperial tem aviões, tem titãs, tem armas a laser. Eles são, né, querendo ou não, uma mutação do ser humano, tá? Mas eles continuam sendo um ser humano. Então, se tu atira neles, eles vão morrer, não é mesmo? Com certeza, as forças imperiais estamparam o chão com elas e transformaram eles em asfalto, não é? Não foi bem assim, porque segundo um comandante imperial, esses Ecalvon aqui, eles tinham uma habilidade extraordinária, uma coisa diferente de tudo que ele já tinha visto e que ele chamou num momento de raiva e frustração de magia do ar. Peraí, tu tá me dizendo que eles são um avatar? Não é isso. Esse povo, de algum jeito, conseguia mudar a realidade. Um bombardeio de órbita numa cidade delas. A cidade não estava mais lá quando as balas chegavam e, tipo, eles acertavam um local totalmente diferente. Tu faz ali um ataque de bombardeios voando por cima de uma posição inimiga. Quando tu vê, todos os teus aviões sumiram do radar e eles não conseguem mais se comunicar nem voltar para a base e eles simplesmente desapareceram. Quando tu manda uma linha de tanques para fazer um ataque rápido e circular uma posição desses caras, os teus tanques se perdem e aparecem num lugar totalmente fora do normal, isolado, sem ninguém ao redor, apenas para acabar o combustível num grande deserto, e de repente aparecem esses soldados desses caras aqui, armados com aquelas espadas longas, e que de algum jeito conseguem penetrar até mesmo a blindagem dos tanques. Mas aí, como eu disse, é um material, é uma espada que corta blindagem. Isso aí tá me cheirando a material caótico. Correto? Você já tá percebendo e ligando os pontos. O povo daqui tinha uns amiguinhos do outro lado, e eles estavam utilizando alguma forma de poder não natural para tirar uma vantagem nessa guerra. E por mais que o exército imperial fizesse o seu melhor aqui, eles não conseguiam uma vitória definitiva, nem trazer eles para um combate limpo. Portanto, estava sendo uma campanha prolongada e o número de baixas imperiais estavam ficando fora do limite para uma campanha que seria relativamente simples contra um povo bárbaro e com pouca tecnologia. Com isso, foi tentado o possível. Eu vou dizer, a guarda tentou o seu melhor. O melhor da guarda não foi o suficiente, mas eles enviaram tropas de elite, incluindo tropas de elite diretamente da Terra, que é uma coisa rara tu vê na Grande Cruzada um exército de elite da Terra. E aqui nós tínhamos um regimento chamado os Gino 52 Chiliads. O que é um Gino Chiliad? Os Gino Chiliad, eles eram um tipo de guerreiro terráqueo que é o fruto de um trabalho de bioengenharia. Como assim?
os warlords, os senhores de guerra da Terra, para tentar ter uma vantagem um contra o outro, começaram a fazer alguns experimentos com os seus soldados e os antepassados, os primeiros ali dos Genocides, provavelmente os caras que mandavam nelas, fizeram um experimento para clonar esses soldados. Não é bem clonar, mas é ter eles tipo com inseminação artificial. Tu pegava os soldados mais fortes, resistentes e fiéis a ti, e tu fazia com que eles fecundassem vários óvulos e tu tentava criar um monte de soldados parecido com aquele teu primeiro. Então eles tentaram fazer uma seleção genética utilizando na parte dos homens que iam ser pro exército os maiores, mais fortes e mais leais, e na parte das mulheres que iam ser as mães aqui desse regimento, mulheres com poderes psíquicos, ou seja, todas as doadoras daqueles óvulos, elas não iam ser a mãe direta, elas doariam o óvulo, mas elas têm uma certa ligação e afinidade com os seus filhos. É como um link, elas são conectadas com eles e elas conseguem mandar mensagens psíquicas, o que não importa se tu tem rádio, se tu tem sensor, se tem alguma coisa, porque a mensagem psíquica vai chegar de qualquer jeito. Então eles conseguiam se comunicar e dar ordens utilizando as mulheres como uma forma de oficial de comunicação e coordenação, e os homens como a força bruta. E esse regimento era excepcionalmente efetivo. É uma forma básica do que o imperador fez com os Astarte. No caso dos Astarte em si, o livro fala um pouco que o imperador baseou a pesquisa dele, ele tirou umas ideias do que esse regimento fazia. Então, uma coisa interessante, que o imperador, né, tipo, cara, pra que tu fazer a roda de novo, se ele já tem anos de pesquisa nisso aí, eu posso me basear no negócio. Uma coisa legal, uma parte boa assim da lore, isso aí é interessante, e explica nesse livro os detalhes e os pormenores desses Genocides aqui, que eles têm uns cargos especial, tipo o oficial deles se chama Hatchman. Essas mulheres ali, tipo, elas ficam por um tempo como psíquica de comunicação e elas treinam uma nova, e ali pelos 30 anos elas começam a perder o poder psíquico. Por quê? Porque elas usam tanto que a área do cérebro dela que funciona nessa parte começa a parar de funcionar. Então tem todos uns esqueminha, é toda uma lore bem profunda desse regimento. Para você que gosta assim da lore dos regimentos da guarda, esse livro é bom nessa parte. E um detalhe bem interessante disso aqui é que o imperador da humanidade perdoou esses caras. Ué, como assim? Eles enfrentaram o imperador? Sim, durante a Guerra de Unificação, esses Genocides lutaram contra o Big E, porém o Big E, na sua infinita benevolência e bondade, os perdoou e permitiu que eles fizessem parte do Império. Então, né, eles nunca mais vão querer falhar e sair da linha, e eles têm alguns oficiais especiais que diz ali na lore deles também, que de vez em quando um deles nasce com uma inteligência absurda, fora da curva, e esses aí viram um oficial especial, e parte desses oficiais especiais, o trabalho deles no caso, é lidar com as falhas. O que é a falha? Aquele Genocide que é muito fraquinho, que é covarde, que não é tão bom quanto os outros, eles vão podando. Lorde, tu tá fazendo eufemismo para dizer que eles levam lá atrás e dão um tiro na cabeça? Sim, é basicamente isso que eles fazem. Eles são tipo um proto-comissário, o que é interessante, porque né, depois a guarda vai acabar usando os comissários para tirar os fracos dos fortes. Então, interessante isso aqui porque nesse regimento já tinha uma versão primitiva do comissário, que é legal, uma coisa massa na lore do 40.000. Então esse regimento com essa incrível e rica lore, muita história para contar, estava aqui no planeta para tentar lidar contra o inimigo que Neto não conseguia enxergar nem fazer um plano direito, porque eles eram extremamente efetivos em qualquer combate. E
assim como as outras tropas imperiais, eles não tiveram nenhum sucesso em atrair esses inimigos especiais, esses inimigos meio caóticos, para um combate direto. Infelizmente, continuou sendo um stalemate, uma guerra que não vai nem vem, e eles só conseguiam cercar e patrulhar algumas regiões, mas nunca realmente derrotar o inimigo aonde ele morava. E a história do nosso livro começa com o Rutardo Bronze. Quem é o Rutardo Bronze? Ele é um hetman, que seria um oficial de baixa patente desses Gynochiliads. Beleza, então ele é um oficial de baixa patente em um dos regimentos desse comando especial. E daí que durante essa missão eles receberam um oficial especial. E esse oficial especial, esse especialista para ajudar eles na missão, era um cara gigantesco, o dobro do tamanho do nosso Rutar, que já era um cara grande. Então, ele era enorme e ele andava por aí com uma arma bolter. O que tu pode pensar, um Astarte, hoje a gente pensa nisso, mas na época da Grande Cruzada, quando o Imperador começou tudo, a arma bolter ainda não era uma coisa automaticamente ligada aos Astarte em si. Hoje, ela no 40.000, ela tem um significado até religioso com os Astarte. Mas na época, se tu visse uma arma bolter, tu não ia pensar imediatamente, esse cara é um Astarte, não. E na guarda, existem alguns oficiais e pessoas com modificações genéticas que são grandes, enormes, tal. Esse cara era um especialista, então ele devia ter um monte de modificação genética. E o Rutardo estava meio que suspeitando dela e ficou com o olho aberto e meio que xeretando esse cara. Até o momento que ele chegou pro Rutardo e falou, é o seguinte: na missão de hoje, tu não se mete, tu e o teu regimento vão ficar bem quietinho e manter a posição. Ele não entendeu e ele falou, quem tu acha que é pra me dar uma ordem? O cara olhou pra ele e falou, eu sou Alfarius. O Rutardo ficou quieto, né? Porque não tem contra fatos, não há argumentos. E ele ficou quietinho nesse caso, porque agora não tinha como lidar com a situação. E durante a missão, realmente, ele viu um regimento amigo dele que estava mais longe ali, num local de terreno desfavorável, ser exterminado por aqueles Equeverium ali, aqueles os Ecalvo, que eu já falei aqui, que o nome é mais bonito de falar, Ecalvo, mas o nome é bem Equevenurf ali. Esses caóticos, esses soldados da lei, vieram e cercaram um regimento que estava numa posição avançada e começaram a matar todo mundo lá embaixo. O Rutardo pensou em intervir, mas ele lembrou, não, o Alfarius falou para não me meter, eu não vou me meter. E o pessoal ali do regimento falou, nós temos que ajudá-lo, senhor. Ele disse, não, nossas ordens são para manter a posição, manteremos a droga da posição. Aí o cara, mas eles estão sendo massacrados lá embaixo, senhor. Nós não vamos. E lá embaixo, o regimento amigo delas estava realmente sendo massacrado, cercado de todas as direções por um inimigo que simplesmente apareceu do nada com aquela magia do ar. E ali agora esses inimigos vindo de todas as direções, numa luta de mano a mano contra o regimento. Aí que tá a Alpha Legion. Esse regimento foi usado de isca no momento que o inimigo estava completamente envolvido no mano a mano brutal para eliminar o regimento de elite lá embaixo. A Alpha Legion apareceu cercando os soldados ali desses inimigos e massacrando eles na mesma velocidade e com ainda mais brutalidade do que os alienígenas estavam massacrando. Eles eram humano, mas eu vou chamar eles de alienígenas de hoje em diante, porque eles são modificados.
estavam massacrando os nossos Gynochiliads, e os Gynochiliads lutaram o seu melhor, mas a maior parte do regimento foi massacrada, e agora que a Alpha Legion conseguiu exterminar esses inimigos de perto, eles mantiveram a perseguição com os que tentaram fugir, e eles conseguiram entrar na fortaleza avançada e escondida desse povo do planeta e matar todo mundo lá de dentro. Então, numa questão de custo-efetividade, finalmente as forças imperiais fizeram progresso nessa droga de planeta esquecido. Levou o sacrifício de um regimento? Levou, mas eles, olha, o Império perdeu bem mais coisa nessa batalha até agora, e numa questão assim de eficiência pura e fria e calculista, eles fizeram a coisa certa e agora eles conseguiram avançar, e com a destruição desse ponto avançado, eles conseguiram agora uma rota direta até a capital desse povo aqui do planeta, e o plano para finalmente destruir essa população traíra que se recusa o Império poderia iniciar. Com isso, o Rutardo ali ficou meio abalado com o que ele viu, e o pessoal que sobreviveu ali não gostou de ser sacrificado. Tão destruído ficou esse regimento aqui, que eles foram levados para uma posição na retaguarda para descanso e reforma. E a guarda imperial só faz isso, desculpa, ainda não era guarda, né? O exército imperial só faz isso quando um regimento está realmente ferrado. E aí começa os jogos de espionagem. Durante esse período aqui da retaguarda, foi encontrado um corpo usando a roupa desses Gynochiliads, e aí o Rutardo foi chamado nessa base da retaguarda onde o pessoal estava lá retreinando para avaliar se ele conhecia esse cara, porque não era de nenhum dos outros batalhões. Chegando lá, ele olhou para esse cara ali que estava com o uniforme dele morto, era um corpo morto, e ele viu que não, esse cara não é nenhum dos nossos. Eles fizeram um teste de DNA e confirmou, esse cara não é um alienígena daquele aqui do planeta. O que ele é? E eles perceberam que ele tinha uma tatuagem. No início eles acharam que a tatuagem era uma espécie de símbolo aqui do povo do planeta, uma forma tipo de réptil ou uma cobra aqui do deserto do planeta, mas era uma cobra de várias cabeças, como uma hidra. Piscadinha, piscadinha. A Alpha Legion, para ser tão inteligente, também é tão burra. E aqui mostra várias coisas que eles fazem com seus agentes. Os agentes da Alpha Legion recebem vários melhoramentos genéticos e próteses biológicas e mecânicas. E eles têm vários acessos. Eles fazem o possível para resgatar os seus agentes quando podem. Mas uma coisa meio idiota que eles fazem é marcar. Eles marcam seus agentes com a tatuagem da Hydra. Tá, tudo bem que às vezes é um símbolo que é difícil de identificar e pode desaparecer e tem que usar uma tecnologia para descobrir. Tudo bem, às vezes pode fazer isso, mas mesmo assim, eles tatuam o símbolo da Legião. Então, cara, se tu quer descobrir quem é da Alpha Legion, todo mundo aí vai pro chuveiro. Quem tem a porcaria de uma tatuagem de Hydra é da Alpha Legion. Então, é meio que noob, novato. Mas ok, que eles não sabiam o que era. E esse corpo do agente da Alpha Legion foi encontrado. E novamente a Alpha Legion usou seus shenanigans para silenciar aqueles que viram esse corpo e que estavam investigando isso aí. Como os pouquíssimos sobreviventes daquele regimento lá atrás, já extremamente baleados, foram novamente atacados por uma emboscada e um contra-ataque daqueles alienígenas do planeta que de alguma forma misteriosa receberam os dados e as coordenadas específicas de onde ficava essa base e usaram a sua tecnologia de transporte do nada, essa magia do ar, para chegar aqui e massacrar todo mundo lá. Então quem viu o corpo e quem descobriu sobre o agente da Hydra morreu. A grande maioria dos que tinham algum contato e que viram isso aí foram mortos nesse ataque. E que azar, né? Uma ação inimiga, não podemos apontar dedos para ninguém. E acabou todas as
testemunhas, não é mesmo? Aí que tá, esses malditos Genocide são chatos de matar e incrivelmente alguns deles sobreviveram, mesmo a essa emboscada. Algo precisaria ser feito em outro momento para cortar as pontas soltas. E enquanto isso aí estava acontecendo, nós vemos nesse planeta mais um espião, o John Grammaticus. O John Grammaticus vem o quê? Mentindo o nome, fingindo ser um espião imperial. Ele pega uma daquelas mulheres ali dos Genocides e ele meio que começa a namorar ela. E aí ela começa a dar umas autorização e permissão para ele, além de outras coisas. E aí o John Grammaticus, utilizando, né, o poder, né, da persuasão e dos 88 centímetros que o John Grammaticus, meu amigo, foi beneficiado com algumas coisas da Cabal. O que é a Cabal? A Cabal é para quem ele trabalha, é um grupo de aliens que deram a ele alguns upgrades que permitiu ele a convencer essa mulher, por exemplo, e ele convence as pessoas com uma certa facilidade porque ele tem um dom psíquico e ele é um perpétuo, ou seja, tu mata o desgraçado volta, precisamente. E a Cabal utilizou o John Grammaticus para se infiltrar na sociedade humana. E aí vem algumas coisas interessantes sobre essa conversa da Cabal e do John Grammaticus e alguns pontos do livro. Por exemplo, eles falam que ele fala com um Eldar, um maldito orelha pontudo, um elfinho superior. Ele fala com o Eldar da Cabal e o Eldar explica para ele: John, a sua missão é importantíssima. Eu vou fazer aqui um tutorial para você e repetir tudo de novo, porque você é um monkey, você é burro. Então eu vou explicar. Não é pro leitor entender o que tá acontecendo. Obviamente não é exposição pro leitor. Obviamente é só porque o John Grammaticus é um pato e ele precisa repetir. Mas aí tem toda uma exposição dizendo que a Cabal conhece a humanidade desde que nós ainda vivíamos na Terra batendo pedrinhas para fazer fogo. E quando eles viram a humanidade, eles pensaram: a humanidade pode ser uma baita ferramenta contra o grande aniquilador. Caos. Tu não sabe o que é o grande aniquilador é o caos. Mas também a humanidade pode ser uma ferramenta para o grande aniquilador. Então, a Cabal tentou guiar o ser humano e a história da humanidade, porém toda vez que eles metiam o dedinho alienígena na Terra, alguma coisa impedia que os planos deles fizessem sucesso. Big E, nosso grande imperador, mandou um dedo do meio para essa Cabal que queria usar a humanidade como uma ferramenta. Então, dedão do meio do Big E para eles. E a Cabal não conseguiu influenciando a humanidade. E até eles perguntam aqui: por que ele não mata todo mundo? Então, se vocês tinham medo que a humanidade fosse pro caos, por que vocês não exterminaram a humanidade quando eu estava no primórdio? E aí a Cabal fala: não, nós jamais faríamos uma coisa dessa lá atrás. Hoje já seria diferente, mas hoje vocês atiram de volta. Então não dá mais. A Cabal não consegue mais terminar a humanidade. Mas não é porque eles não querem, é porque não dá, né? Só por isso. Se a humanidade não se defendesse, eles matariam todos. Mas no caso, a Cabal tá utilizando o John Grammaticus aqui no planeta porque eles querem que ele entre em contato com a Alpha Legion. Então o John se infiltra ali naquele batalhão especial dos Genocides. Ele, junto com a sua namoradinha, consegue se infiltrar em posições especiais e ele descobre que a Alpha Legion está tentando se infiltrar na capital inimiga. Então ele está tentando chegar no covil, no caso Safe House, o local seguro, a Safe Zone da Alpha Legion, e ele está fazendo o possível e mexendo os pauzinhos de algumas vezes literalmente aqui para ganhar influência e tentar conversar com a Alpha Legion. Só que quando tu procura a Hydra te acha. Ele começou a ir atrás deles demais e eventualmente o oficial que estava com ele, morreu. E alguém botou uma arma de bolter no pescoço dela e falou: não vira, e começa a andar. Botaram um saco na cabeça dela e levaram ele
para um local onde ele não conhecia. Ele queria entrar em contato com a Alpha Legion, mas era de outro jeito, não era sendo refém. Só que agora a Alpha Legion começou a questionar ele. E eles começaram a interrogar ele sobre essa cabal, esse negócio que ele está trabalhando. E ele tenta explicar para ele que ele veio aqui para alertá-los e informar eles do grande destruidor, o aniquilador primordial, uma força que apenas juntos nós conseguiríamos derrotar, e a Alpha Legion é a única esperança. Ele fala que a Cabal tentou entrar em contato com a primeira legião, os Dark Angel. Sim, boa sorte com isso aí. E eles perceberam que não dava, e aí eles perceberam, com tudo que eles tinham de conhecimento e influência no Império, que a única legião que eles poderiam conversar e explicar e que entender o que eles estavam falando era a Alpha Legion. E para derrotar esse grande aniquilador, eles precisariam trabalhar em conjunto. E durante essa conversa ali na Safe House, ocorreu o inesperado. A população da cidade descobriu a infiltração, começou a soar os alarmes e agora, como a posição deles estava comprometida, a Alpha Legion escafedeu-se e eles começaram a se retirar. O John Grammaticus aproveitou a confusão para fugir e começou ali um tiroteio, uma brigaçada, morte para tudo quanto é lado. E a população daquela cidade, achando que o inimigo já estava nos portões, fizeram a sua última invocação. Eles fizeram um gigantesco sacrifício caótico para invocar os amiguinhos do outro lado, para lutar, porque eles acharam que estava tudo perdido. Então eles mandaram o Big F e invocaram a força final para parar essas tropas de invasão. E aí, quando isso aconteceu, muitas aberrações, mutações, umas coisas gritantes começaram a ocorrer na realidade. E a cidade em si, segundo o livro, começou a gritar. Gritos que dava para escutar do outro lado do sítio, começou a dar para ouvir. E as forças imperiais nesse momento, de imediato, eles acharam que era o sinal para atacar. Então foi dada a ordem para avançar. Porém, as forças imperiais, quando viram uma cidade gritando, eles pensaram, é melhor a gente ficar aqui fora mesmo e botar fogo de longe. Então eles cercaram a posição e optaram por não entrar na cidade que gritava. Boa ideia! Parabéns, pessoal aqui inteligente. Não foram para óbvia armadilha lá dentro e a Alpha Legion se escafedeu. Com isso, aquela região ao redor agora estava cercada, a capital inimiga estava nesse ritual caótico fervoroso e o John Grammaticus conseguiu se comunicar com a Alpha Legion, mas não o suficiente nem do jeito que ele queria, e ele vai precisar tentar de novo entrar em contato com esses caras. Tá, mas a situação no planeta ainda não está dominada, tá tudo horrível, um monte de gente vai morrer, o caos está entrando ali, o que pode ser feito? Calma, meus amigos, porque agora chegaram os homens, os dois irmãos, Alfarius e Omegon. Até agora, a Alpha Legion estava atuando em conjunto com as forças imperiais aqui, em segredo, sem dizer quem eles eram e sem falar nada, e ele estava infiltrado no meio das forças imperiais. E agora, eles iriam oficialmente se apresentar para o comandante. Foi feita uma cerimônia ali, até a capa do livro é essa cerimônia, e o Alfarius vai vir conversar com o comandante das guardas e que está controlando todo esse processo extremamente frustrante de enfrentar esse povo com a sua magiazinha. E aqui então ele começa a conversar com o Alfarius. Até tem uma parte no livro, tem umas coisas desse livro que destoam, que não faz sentido. Uma parte é que esses Ginoshirids ali, eles têm uma espécie de pseudo-catolicismo. Eles têm uma cultura de uma crença que seria como se fosse o catolicismo. E durante essa entrada aqui do Alfarius, uma das mulheres aqui do regimento tá usando uma burca.
Qual é o sentido disso? Não tem porquê, mas é tipo pra dizer que eles são um resquício da Terra e que eles ainda têm um pingo de tradição religiosa. Eles nem sabem o que é religião mais, porque o livro não fala mais nada disso, mas eles têm uns pingos de tradição de religião ainda com eles. Só um adendo aqui, um extra, porque o livro fala sobre isso e dá uma certa ênfase, então né, eu queria trazer aqui pra falar, mas não influencia em grande coisa na história em geral. E aqui o Alfário chega e junto com ele tem um cara idêntico, do mesmo tamanho, igualzinho. E aí o comandante pergunta quem é aquele Alé. Aí o Alfário, olha, esse aí, o Omegon, ele é só um soldado qualquer, não te estressa, não é nada que tu precisa se preocupar. Aí o cara diz, mas vocês são iguais. Ele diz, eu já falei que não é nada pra te preocupar, deixa. E aí ele olha de novo, o Omegon sumiu. Então né, provavelmente não era nada pra me preocupar mesmo. Vamos continuar conversando, Alfários. E aí o Alfários fala com ela e explica algumas coisas. Ele explica que o plano do imperador, da sociedade utópica e perfeita da humanidade, é um sonho, não é plausível, não é real, e nós teríamos que fazer uma coisa mais baseada em evidência, mais lógica. Claro, a gente vai tentar o melhor possível, mas aquilo que o imperador almeja é mais uma visão do que realmente é a realidade. Aí o comandante diz, você duvida do imperador? Quer dizer, as pessoas, não é que eles cultuam o imperador como um deus ainda, né? Mas eles têm uma visão do imperador ser uma coisa maior, infalível e tal. E eventualmente essa visão do imperador vai virar uma divindade. Mas aqui a Alpha Legion mostra ser extremamente based. Eles têm noção das coisas, eles são um pessoal lógico, baseado em evidência, e eles demonstram aqui um certo conhecimento também do caos. Eles explicam o básico do caos, como se existisse forças destrutivas em outra dimensão, só que elas são burras. Existe uma certa não coordenação ou uma coisa inteligente por trás disso. Eles ainda não sabem dos deuses do caos, essas coisas, mas eles sabem que existem padrões, e esses padrões estão acontecendo nesse planeta, e é necessário habilidades especiais para destruir, espécies de warding, que seria umas defesas psíquicas, e utilizar psíquicos contra essa força era a melhor e mais fácil forma de derrotar o que estava acontecendo nesse planeta. O que demonstra que a Alpha Legion, diferente das outras legiões, tinha mais conhecimento das forças do caos do que qualquer outra legião. Eles não eram assim, nossa, meu Deus, que compêndio, esse cara é uma Barça. Não é isso. Mas eles sabiam bem mais do que todas as outras forças imperiais sobre o caos. E eles tinham algumas noções de como tu combater. Mas é a mesma coisa que eu dizer pra ti assim, ó, o inimigo, ele vai vir daquele lado e ele vai usar armas que matam. E pra te matar ele, tu tem que atirar nele primeiro. É basicamente, é como se agora tu fosse formado em guerra, entendeu? Porque o inimigo quer te matar com armas, e aí eu te ensinei que tu tem que atirar nele primeiro pra não morrer. É basicamente isso que eles ensinaram pro cara, que é um simples do superficial. Será que eles não se aprofundaram porque eles têm medo de o conhecimento do caos corromper? Ou será que eles não se aprofundaram porque eles não sabem também? Eu acho que é porque eles não sabem também. Porque uma coisa que eles fizeram aqui nesse planeta foi pegar as armas que esse povo daqui utilizava e aquelas cimitarras que cortavam um metal como se fosse nada, eles começaram a usar. Só que os Astartes aqui da Alpha Legion, do contrário do pessoal aqui do planeta, conseguiu usar elas com apenas uma mão. Então eles começaram a utilizar aquelas cimitarras longas, aquelas espadas longas com um material especial, piscadinha, metal caótico, mas eles não sabiam ainda o que era. E a Alpha Legion, apesar de mostrar mais conhecimento que as outras, não tem tanta informação sobre o caos assim. E
por enquanto, tá bom, acho que a gente já falou o suficiente pro livro de hoje. Eu vou dividir em duas partes para não ficar muito pesado. E tem algumas coisas interessantes sobre o funcionamento da Alpha Legion também. Todos os soldados da Alpha Legion e os agentes também, quando eles se veem pela primeira vez, eles sempre relatam que eles são alfários. Depois que eles já sabem que eles estão trabalhando com outros ali da Hydra, aí eles usam o nome verdadeiro. É interessante porque quando John Gramático estava lá sendo prisioneiro delas, eles usaram o nome verdadeiro. Em outras situações, eles se chamam todos de alfários. Porque isso é pra te nunca saber onde, quem realmente tá, é o Alfarius e onde é que ele tá. E mostra também como eles usam a infiltração. A infiltração deles, tipo, não é eles são um ninja que se camuflam na escuridão, ou eles têm um poder psíquicozinho mágico, tipo a Raven Guard. Não. Eles fazem infiltração porque eles literalmente têm agentes em todo maldito lugar. Eles tentam recrutar e contratar todo mundo. Eles tentam pegar um monte de gente para trabalhar para eles aqui. E eles têm soldados que trabalham para eles em vários escalões de vários oficiais, de a maioria dos regimentos. Em todo lugar que eles já lutaram, eles vão ter uma rede de agentes que trabalha para eles. E os agentes deles, eles fazem o possível para proteger. Claro, se é necessário sacrifício, eles sacrificam, mas eles fazem o possível para proteger os da Hydra. Então, se você é um da Hydra, você é um de nós, meu caro Alfarius. Vejo vocês na próxima, onde teremos mais lore dessa legião incrível e veremos o que vai acontecer aqui no planeta. Tudo de bom e o Imperador protege.